Bom dia para a turma do sexto ano. Espero que esteja todo mundo bem, de saúde, todo mundo continue se cuidando, né, da melhor forma possível para ninguém ficar doente. Eu hoje vou fazer aqui a correção dos exercícios que eu coloquei nessas últimas aulas que foram postadas no Facebook, tá bom? A primeira atividade que eu passei foi um texto sobre as camadas da Terra e na semana seguinte, no dia 2 de junho, eu coloquei um questionáriozinho para vocês copiarem no caderno e responderem. Na primeira questão estava escrito o seguinte, gente, como os seres humanos achavam que a Terra era por dentro, né? A partir daquele texto dava para vocês perceberem que o ser humano achava, acreditava que por dentro o planeta Terra ele era maciço, ou seja, todo duro, composto basicamente por rochas, tá? Número 2. Quais foram as descobertas sobre como a Terra é por dentro? Aí a resposta era o seguinte: hoje nós sabemos que há uma camada muito fina da superfície que é fria e sólida, havendo composições e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes abaixo do solo, tá? Então a gente sabe que a Terra ela tem diferentes camadas, tá? Número 3. De acordo com o texto, quais são as 3 camadas da Terra? A resposta, né? As 3 camadas são a crosta, o manto e o núcleo. Número 4. Escreva como é cada uma das camadas que você respondeu no número 3. A crosta é fria, fina e sólida. O manto é muito quente e pastoso. O núcleo é sólido e muito quente. E no número 5 eu pedia para vocês fazerem um desenho caprichado das camadas da Terra. E aí essa resposta ela é pessoal, né? Cada um vai desenhar fazer o seu desenho. Bem, no dia 7 de julho, teve um vídeo sobre as formas de representar a Terra. E tinha 2 questões lá no finalzinho para vocês responderem. A primeira delas dizia o seguinte: para que serve o globo terrestre? A resposta era: para representar a Terra, ou seja, para mostrar como a Terra é. Número 2. Qual é a vantagem do planisfério como representação do nosso planeta? A resposta: a vantagem é que podemos ver todos os 6 continentes e os 3 grandes oceanos da Terra de uma só vez. Ok? Bem, no vídeo sobre relevo, sobre o que é relevo, a gente tinha 3 perguntas, tá? A primeira delas era o seguinte: o que é relevo? A resposta: relevo é a forma como a superfície da Terra se apresenta, com os altos e baixos. Questão número 2. Quais são as 3 principais formas de relevo que você conheceu no vídeo, né? A resposta era planaltos, planícies e depressões. E aí o número 3, que é uma resposta um pouco maior, né? Na número 3 estava escrito: quais as características de cada uma delas? Aí vocês vão escrever lá: planaltos são altos, acima de 300 metros de altitude, são planos e predomina a erosão, ou seja, a rocha vai se esfarelando, tá? As planícies têm relevo de baixa altitude, ou seja, vão até por volta de 300 metros de altitude.
são planas e predomina o processo de acúmulo de sedimentos. O que é acumular sedimentos? É juntar areia, juntar terra. E, por último, as depressões são lugares mais baixos que o relevo que está à sua volta. É como se fossem buracos, onde predomina o processo de desgaste da rocha, ou seja, onde vai esfarelando, ok? Bem, no dia 4 de agosto eu coloquei um vídeo sobre a formação do relevo, tá? E aí tinha algumas perguntas que a gente vai colocar aqui a resposta. Primeira pergunta: como as grandes montanhas da Terra são formadas? Tá? E a resposta era: a partir do choque das placas tectônicas. Número 2, cite 2 exemplos de cadeias montanhosas da Terra. E aí vocês poderiam colocar Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Himalaia, Alpes, tá? Qualquer duas desses 2 que eu falei estava certo. Número 3, como surgem os vulcões? A resposta era: a partir do rompimento da crosta terrestre em que o manto sai do interior, ou seja, de dentro do nosso planeta. Número 4. Quais os 2 tipos de movimento que as placas tectônicas podem fazer? A resposta: o movimento divergente, que é a separação das placas, e o movimento convergente, que é o choque das placas tectônicas, tá bom?